Como está a Silly Season na Fórmula 1? A temporada de troca de cadeiras, a dança das cadeiras, troca de posições dos pilotos titulares nas equipes de Fórmula 1. Bem-vindo ao Fórmula 1 em Foco, meu nome é Alexandre Odo e vamos falar hoje sobre a temporada boba, que o pessoal chama lá, a Silly Season, sobre a troca das cadeiras entre os pilotos e as equipes de Fórmula 1. Então, falando sobre os pilotos especificamente. Claro que tem a dança das cadeiras dos projetistas, dos diretores técnicos, dos engenheiros, mas isso aí fica para outro vídeo. Hoje vamos falar sobre os pilotos. Sabe-se que Nico Hülkenberg foi confirmado para a Audi, para um contrato de 2 ou 3 anos, lá na Audi. Quem é hoje Sauber foi comprado pela Audi e a partir de 2026 a equipe vai adotar realmente o nome Audi. Nico Hülkenberg foi contratado, já vai para 2025 já correr pela Sauber, e em seguida vai se transformar em Audi. E a Audi está com um projeto bem bacana. O motor dela já está em desenvolvimento, já está em bancada de provas. Segundo especula-se, o projeto tem andado muito bem, está muito promissor para o Nico Hülkenberg. O companheiro dele ainda não sabemos. Sérgio Pérez também já foi confirmado, renovou aí para 2 anos com a Red Bull, só que é um contrato 1+1, ou seja, ele cumpre 1 ano, a equipe pode optar por dar mais 1 ano a ele ou não. Renovou para 2 anos. A princípio sim, mas com esse baixo desempenho dele na temporada, já especula-se que talvez a Red Bull use algumas cláusulas aí que permitem a Red Bull trocá-lo se não tiver um bom desempenho, que ele realmente não está tendo. Está em aberto. Pierre Gasly, Alpine, tem Pierre Gasly e Esteban Ocon. Ela renovou apenas com Pierre Gasly, então já anunciou aí que renovou para 2 anos e tal. Chegou o Briatore, né, como consultor da equipe, e já renovou com o Gasly e está procurando um segundo piloto porque não renovou com o Ocon foi demitido. Temos o quê? A confirmação do Pierre Gasly na Alpine para 2 anos. E claro que para ele é realmente a melhor opção. Por quê? Ele não tem mais opção de voltar à Red Bull. Não tem, tá tudo fechado. Ele não tem opção de ir para a Ferrari, também já está fechado. Nem para Mercedes, não é uma opção, ele não foi cogitado pelo Toto Wolff. Talvez entre ele e o Ocon, como é piloto empresariado pelo Toto Wolff, teria mais chances. O Gasly não tinha muito para onde ir, para um lugar melhor do que a Alpine, ou seja, lugares em aberto teriam a Haas, talvez a Williams e a Sauber, mas nada muito melhor do que ele está já na Alpine. Entre o certo duvidoso, e ele é francês, ficar numa equipe francesa faz todo sentido aí, então por isso que ele renovou com a Alpine. Oliver Bearman, ele foi contratado aí para a Haas, assinou um contrato para 2 anos com a Haas, 25-26, então já está confirmado. Ele que vem fazendo uma temporada na Fórmula 2, não tem tido um grande desempenho na Fórmula 2, na pontuação ele está bem abaixo, especula-se que seja por conta daquele GP que ele substituiu o Carlos Sainz na Ferrari, ele perdeu aí a corrida de Fórmula 2, além disso a equipe dele não é uma das mais competitivas do grid, tudo isso leva-se em conta, ele teve uma vitória esse ano na Fórmula 2, mas a Ferrari ela leva em conta o quê? Primeiro, os dados de telemetria das equipes de Fórmula 2? Sim, leva em conta. Leva em conta todo o desempenho dele na corrida em que ele substituiu realmente o Carlos Sainz, incrivelmente bom resultado para um estreante, né? Chegar em 7º, mesmo que seja com uma Ferrari. Leva-se em conta também os dados dele nos testes que ele já fez pela equipe, continua fazendo e vai fazer mais vezes. Tudo isso a Ferrari já conseguiu tomar como base para a decisão de contratação dele pela Haas. Ferrari que bancou aí ele na Haas para 2 anos. Outro anúncio que é certo, o Logan Sargent sai da equipe Williams, ou seja, ele não renovou para o ano que vem, a vaga está em aberto, e ele vai correr na Fórmula Indy. Logan Sargent, americano, vai se transferir aí da Fórmula 1 para a Fórmula Indy. Esses são os anúncios que são certeza, ou seja, confirmados aí tanto pelas equipes, pela Fórmula 1. Agora eu vou falar um pouco dos rumores, né, das outras vagas e dos outros pilotos. Vamos lá, rumores. Kevin Magnussen, ele deve ser realmente demitido da Haas, não deve renovar com a equipe americana e provavelmente especula-se que ele deve fazer o mesmo caminho do Logan Sargent indo para a Indy. Esse é o caminho natural do Kevin Magnussen. Esteban Ocon, ele foi aí demitido da Alpine, como eu falei, e ele é o mais cotado para substituir o Magnussen na Haas. Afinal, Ocon já tem uma vitória na Fórmula 1, Ocon ele é empresariado pelo Toto Wolff, tem uma certa
um certo poder ali, né, político no paddock. Ele é um piloto rápido, entrega resultado, é um piloto rápido que pontua, excelente para uma equipe média aí como a Haas. O único senão dele seria que ele não costuma se dar bem com companheiros de equipe, né? Isso se mostrou já com o Sérgio Pérez, a Racing Point, já se mostrou agora com o Gasly também. Ele não é flor que se cheira em termos de trabalho de equipe. Com o próprio Alonso também não houve ali uma boa relação na Alpine. Esse é o único ponto negativo aí que a gente vê no Ocon, mas especula-se que ele deve assinar com a Haas e quem sabe o anúncio saia nas próximas semanas. Valtteri Bottas, ele deve realmente ser demitido da Sauber. Especula-se que ele está negociando com a Williams, né, que o chefe lá, o Wallace, ele também trabalhou com Bottas na Mercedes, conhece o piloto, gosta muito dele e tal. E parece que há uma possibilidade grande dele fechar com a Williams ou então com a própria Audi, né? Sauber Audi, ele se manter aí na equipe e talvez ficar na Audi. Para isso, na Audi depende da decisão do Carlos Sainz. Se o Sainz conseguir uma vaga melhor do que a Audi, aí essa vaga na Audi poderia cair no colo do Bottas, né? Ficar aí, ele se manter na equipe. Em resumo, em relação às equipes, a segunda vaga na Alpine estão disputando o próprio Sainz, que recebeu uma proposta do Briatore para ficar com essa vaga, o Jack Durham, que é o piloto de testes aí, o piloto júnior da Alpine também é uma possibilidade, e em terceiro lugar, correndo por fora, há uma possibilidade até do Bottas. Na Williams, a segunda vaga da Williams, porque o Albon já renovou com a Williams, a segunda vaga da Williams também especula-se o próprio Sainz, o Bottas, como eu disse, e o Guan Yu Zhou. Talvez levando um patrocínio chinês também ajudaria a equipe. São os três pilotos aí que estão disputando a vaga na Williams. Na Mercedes, a primeira opção do Toto Wolff, ele já deixou claro isso, seria o Verstappen. Tentar tirar o Verstappen da Red Bull e levar para a Mercedes já em 2025. Não se sabe se é estratégia de marketing, se é estratégia para desestabilizar a equipe Red Bull nessa temporada, mas Toto Wolff fala abertamente que gostaria de Max Verstappen substituindo Lewis Hamilton na Mercedes. A segunda opção da Mercedes seria o próprio Sainz, né? Ela já meio que liberou, falou, Sainz, pode cuidar do teu caminho, não quero ficar te prendendo não. Mas, se não fechar com o Verstappen, quem sabe sobra a vaga. Se o Sainz estiver livre, ele poderia pegar essa vaga na Mercedes. Terceira opção, Kimi Antonelli, que é o piloto júnior da Mercedes, do próprio Toto Wolff, que ele empresaria, também é uma aposta bem forte. Mercedes, essa segunda vaga, está entre esses três pilotos aí. Na Red Bull, ficando o Verstappen e o Pérez continuando com esse mau desempenho, quem a Red Bull poderia colocar? Bom, na fila só teriam Daniel Ricciardo, também não está tendo um bom desempenho na antiga AlphaTauri, né, que é a Visakashep. Tem também o Liam Lawson, que é um piloto júnior da Red Bull, teria grandes chances, né? Se o Ricardo continua tendo desempenhos ruins aí nesses próximos dois GPs, Liam Lawson cresce como opção. E terceira opção e mais remota seria o Yuki Tsunoda para a Red Bull. Bom, muito difícil também, porque na verdade, ele é rápido, mas nos últimos três GPs ele tem andado até atrás do Ricardo. Tem o fato também do psicológico dele não ser muito forte, né? Ele briga muito, ele xinga, ele fica muito nervoso. Tudo isso também é avaliado antes de você colocar um piloto em uma equipe de ponta. Talvez não seja a melhor opção. Mas é isso, Ricardo e Liam Lawson são os mais cotados. E eu quero aproveitar e convidar você para fazer parte do nosso clube de membros aqui do canal. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos aqui do Kart F1, assine o nosso clube de membros, um valor pequenininho por mês, você consegue aí contribuir com o nosso trabalho aqui no Kart F1. Sérgio Pérez! O que acontece com o Sérgio Pérez na Red Bull? Puxa vida, ele foi o primeiro piloto não Red Bull a guiar na Red Bull desde que o programa de jovens pilotos foi criado, ou seja, lá para 2008, né, esse programa de jovens pilotos deu muito certo, trazendo o Sebastian Vettel. Ele teve uma vitória na Toro Rosso em Imola 2008, aí já foi alçado para a Red Bull principal no ano seguinte, 2009, foi tetracampeão 10, 11, 12, 13, ou seja, avassalador. O programa de jovens pilotos deu muito certo, lançou pilotos como Daniel Ricciardo, Verstappen, Sebastian Buemi, Carlos Sainz, uma série de pilotos aí muito talentosos, famosos, eficientes e campeões em várias categorias. Então, o programa da Red Bull deu muito certo, mas na era Verstappen, quando o Verstappen passou a guiar muito, né, na Red Bull, tentaram o Albon, tentaram o Gasly e nada estava dando certo. Parecia que ninguém conseguia bater o Verstappen, andar próximo do Verstappen. Foi quando falaram, peraí, vou parar de queimar os meus jovens pilotos e vou colocar aqui um piloto mais experiente, como o Sérgio Pérez, que no final de temporada lá, de 2020, conseguiu uma vitória com a então Racing Point. Chamou bastante atenção e o Helmut Marko trouxe, pela primeira vez aí em muitos anos, um piloto não Red Bull para o
para o carro principal da Red Bull. 2021 foi bom, 2022 também foi muito bom, mas muito em função da diferença grande que a Red Bull tinha em relação aos demais. Mesmo que o Sérgio Pérez não fizesse um bom trabalho, ele ficava em segundo, ninguém notou nada demais. Já para 23, final de 23 e 24, as equipes estão chegando, né, no desempenho da Red Bull, chegaram inclusive, e aí o desempenho do Pérez se torna mais evidente, né, que não é tão bom, não é tão próximo do Max. Isso aí tem feito muito mal a ele. O que se espera do Sérgio Pérez? Basicamente, não se espera na Red Bull que ele vença o Max, que ele dispute com o Max, que ele vença o mesmo número de corridas que o Max vence. Mas espera-se que, se Max ganha, ele chega em segundo, terceiro no máximo, está no pódio. Ah, se Max está em segundo ou terceiro, ele está entre os 5 primeiros. Ou seja, está sempre pontuando ali e levando uma pontuação boa para a equipe somar no Campeonato Mundial de Construtores. Basicamente é isso. Não precisa de muito mais do que isso. Não precisa bater o Verstappen. Não é isso que se espera. Porém, ele não está conseguindo nem fazer isso. Ele é o piloto que menos pontuou nas últimas 6 corridas. Se você olhar só para as últimas 3 corridas, ele fez 11 pontos só. O Nico Hülkenberg da Haas, nas mesmas 3 corridas, fez 16 pontos com a Haas. Não é lógico ele com uma Red Bull, carro de ponta, o melhor carro do grid, se não o melhor carro do grid, ele fazer apenas 11 pontos, enquanto o Hülkenberg fazer 16 pontos. Tá uma diferença muito grande. Verstappen, nas últimas 3 corridas, fez 61 pontos. 61 contra 11 é muita diferença. No campeonato, na temporada, atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, pós-GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, um pouco antes do GP da Hungria, a diferença de pontos está em Max Verstappen tem 255 pontos e o Sérgio Pérez tem 118. Uma diferença muito grande, uma diferença de 137 pontos. São praticamente mais do que 5 vitórias. Ou seja, Pérez teria que ganhar 5 vezes, Verstappen quebrar 5 vezes, não pontuar, para poder chegar próximo ali, né, empatarem. Então a diferença está abissal, está muito, muito grande. Infelizmente, não está legal para o Pérez. E a Red Bull, ela trouxe o Ricardo como plano B para a Racing Bulls, já para colocar uma certa pressãozinha no Pérez, mas depois viu que o Pérez não estava reagindo bem à pressão, então vamos renovar, vamos dar apoio total para ele, as declarações todas eram de apoio, renovaram um contrato com ele, 2 anos, para deixar o cara mais tranquilo e tal, e aí ele passar a funcionar, chegar mais próximo do Verstappen e pontuar um pouquinho melhor. Não funcionou, nada funcionou. Então agora, pressão total, Red Bull soltou na imprensa que há cláusulas de desempenho, especula-se que se ele tiver a mais de 100 pontos distante do Max no Mundial de Pilotos, e também em 5 posições no campeonato abaixo do Max, a Red Bull pode sim acionar a cláusula do contrato e tirá-lo do assento principal. Isso tudo está sendo uma pressão muito grande na cabeça do Pérez, e quanto mais pressão, parece que ele tem piorado seu desempenho. Leon Lawson e Daniel Ricciardo são os mais cotados, porém, o Carlos Sainz disse que ele estava para anunciar aí seu futuro há 3 semanas atrás. Nessa semana eu vou anunciar, vou anunciar. Aí veio uma proposta da Alpine. Ele adiou essa decisão. Vamos esperar passar esses 3 GP seguidos e aí eu vou ter uma semana de descanso para poder pensar melhor na minha vida, no meu futuro. Beleza. Mas ninguém esperava que o Sérgio Pérez não ia conseguir ter uma retomada de desempenho. Pelo contrário, ele continuou um desempenho muito ruim. Surgiu a especulação de que a própria Red Bull já está cogitando colocar Carlos Sainz do lado do Verstappen. Para o ano que vem, pelo menos. Eles já foram companheiros na Toro Rosso, não se davam tão bem assim, havia um certo atrito, e também com o pai do Max Verstappen, né, o Jos Verstappen, e o pai do Carlos Sainz Sr., na mesma equipe, também havia uma certa rusga na época, eles não querem ter um remake disso na equipe principal. Não sei se seria só isso. Mas, como o desempenho do Pérez está muito aquém, e a equipe também precisa pontuar bem no construtores, com certeza com o Sainz estaria numa outra situação muito melhor, já estão cogitando Carlos Sainz na Red Bull. E você, o que você acha? Seria uma boa equipe? Deixa aqui nos comentários. E para terminar, Carlos Sainz. Carlos Sainz é o piloto tampão, é aquele piloto rolha, o que está travando o movimento total, né? Ele está com a decisão na mão, né, praticamente. A gente não sabe exatamente, né, detalhes certeiros do que está rolando nos bastidores, mas especula-se que agora ele tem essa opção na Red Bull, e que aí fez com que ele travasse toda a decisão dele, inclusive na Mercedes, porque a Mercedes está achando que colocar o Kimi Antonelli logo como titular na equipe principal é um risco muito grande. Seria mais lógico
colocar um piloto tarimbado, né, com eficiência comprovada como o Carlos Sainz. Imagina, se Carlos Sainz tem a opção de Red Bull e Mercedes, ele vai inclusive descartar as outras, né, que são as B, mas não está claro que ele tem essas duas opções. Essas duas opções não existindo, ele teria, claro, uma proposta já da Alpine, recentemente, e uma muito forte da Audi, que já deu um contrato para ele de múltiplos anos, 3 anos, com facilidades imensas lá de ele também poder sair por desempenho, claro, desempenho ruim da equipe, eventualmente. Tem uma proposta da Williams no mesmo nível, até mais forte, porque na Williams ele vai ganhar bem também, podendo sair a cada temporada. A Williams deu essa facilidade para ele, dependendo do desempenho da equipe, ele pode inclusive sair a cada ano de contrato sem multas, sem nenhum entrave. O que será de Sainz? Red Bull, Mercedes, Audi, Williams ou Alpine até, né? Lá com Flávio Briatore. E no final de tudo isso, temos muito provavelmente o sumiço, né? Vão sair do grid Bottas, Guan Yu Zhou e Esteban Ocon talvez assine com a Haas, como eu falei. Bottas e Ocon ainda podem ficar, mas o Guan Yu Zhou muito pouco provável de ficar no grid pro ano que vem. E você, o que acha? Qual seria a sua formação de equipe preferida? Deixe aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Isso é tudo por hoje aqui no Fórmula 1 em Foco. Agradeço a sua companhia, a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Aproveite para conhecer o Kartflix, cursos completos de pilotagem de kart. Muito obrigado por estar aqui e eu te vejo no próximo vídeo.